Olá, bom dia! Hoje aqui é bom dia. Estamos num horário que eu gosto muito de fazer minha oração, ter meu tempo a sós com Deus, por volta das 5h30, né? 5h da manhã. E aqui tá frio! Estamos com uma sensação térmica de 7 graus, mas um frio gelado, sabe? Mas também é um tempo bom, né? A gente gosta de aproveitar, porque tem pouco frio, né? Temos mais tempos de calor. Então esse tempo de friozinho também é um momento que acalma, né? Que acalenta. E eu que gosto de tomar chimarrão, é um tempo perfeito. Bom, o texto de hoje é o texto de Provérbios 5. É um texto que ele é direcionado, é uma instrução para os relacionamentos. Tanto para a escolha, né, de um companheiro, quanto para as decisões que a gente vai ter ao longo da vida. A Bíblia, ela é um texto escrito para um momento bem antigo, né? Então, a linguagem, às vezes, ela pode ser um pouco diferente. E no contexto cultural da época, ela era mais direcionada para o homem, até porque a mulher, naquele contexto, ela não tinha a liberdade de ir e vir que nós temos hoje, né? Então, a mulher, ela não era nem no momento precedente da história, ela não tinha direitos, ela estava um pouco acima apenas dos escravos, né? Eles não eram considerados seres humanos. Então, naquela época, não se havia imaginar que a mulher pudesse ter vários relacionamentos, né? Então, o texto ele é direcionado efetivamente para o homem. Mas essa instrução nos dias de hoje, ela vale para ambos. Então, quando eu ler, né, meu filho, né, mantenha a distância dessa mulher, minha filha, mantenha a distância desse homem, né? Então, eu vou fazer primeiro a leitura do texto, e aí depois a gente vai fazer alguns comentários, tá? A respeito de cada versículo. Vamos lá. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Ouça bem meu conselho prudente. Então, desde sempre a Bíblia ela tem nos dado, né, essa instrução. Ouça, né, busque a sabedoria, né, tenha prudência. Assim você mostrará discernimento, né, conhecimento, e seus lábios expressarão o que aprendeu. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, e sua boca é mais suave que azeite. Lembra que no contexto de Israel, o azeite era uma das iguarias, né? Então, mais suave que chocolate, né? A gente pode pensar numa tradição para o nosso dia a dia, para quem gosta, né? No fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem para a sepultura. Pois ela não se interessa pelo caminho da vida, não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. Portanto, meu filho, preste atenção, nunca se desvie do que irei lhe dizer. Mantenha distância dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa. Se o fizer, perderá sua honra e entregará a homens impiedosos tudo o que conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão o fruto de seu trabalho. No final, você gemerá de angústia quando a doença lhe consumir o corpo, na sua velhice, né? Ou até numa intercorrência, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Dirá, como odiei a disciplina, se ao menos não tivesse desprezado as advertências. Por que não ouvi meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíam? Cheguei à beira da ruína total e agora todos saberão de minha vergonha. Beba água de sua própria cisterna. Compartilhe seu amor somente com sua esposa. Por que derramar pela rua a água de suas fontes, ao ter sexo com outra mulher? Ou com qualquer mulher?
Reserve essa água apenas para vocês, não a reparta com estranhos. Seja abençoada a sua fonte, alegre-se com a mulher da sua juventude. Aí o texto, né, para a época, né? Ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre e você seja cativado por seu amor todo o tempo. Então, a gente pode trazer para um contexto de hoje, né? Então, ela é uma linda mulher. A gente não usa mais comparação com animais, né? Em termos de comparação de beleza. Mas naquela época era comum, né? Então, o autor mostrando, né, os atributos, né, da esposa, né, em detrimento de qualquer outra mulher. Por que meu filho se deixar cativar pela mulher imoral ou acariciar os seios da promíscua? Pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. O perverso é cativo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Então, vamos analisar agora o texto parte a parte, né? Então, vamos começar pelo início, né, do texto, os versos 1 e 2. Então, a gente percebe que esse texto, ele dá uma orientação, né, para os relacionamentos e fala dos perigos, né, da má escolha. Tudo que a gente faz tem consequência, né? Nós somos livres para fazer nossas escolhas, mas nós somos escravos das consequências das nossas escolhas. Eu sempre falo para o meu filho, tudo tem consequência, então pensa antes de fazer. E assim também é na nossa vida. Então vamos lá. Lá no início, nos primeiros versos, né? Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência inclina o teu ouvido para que guardes a descrição e os teus lábios conservem o conhecimento. A gente já percebe que é um chamado paternal, né? Filho meu. Então é como se Deus falasse, né? Por meio do texto de Salomão. Filho, escuta, né? Ouça o que eu vou lhe dizer. Então, antes da gente cair em tentações, fazer más escolhas, a gente tem que estar já municiado de conhecimento para que nós possamos enxergar. Então, se nossos pais não sobe aí que vai cair, não sobe aí que vai cair. Chega uma hora que todo lugar que você passa por aquele lugar, você olha, gente, eu não posso subir aqui que eu vou cair. Se alguém mandar você subir, ou se alguém subir, vou cair. A gente já tem consciência, não atravesse a rua sem olhar, é óbvio. Uma criança pequena sai andando e não tem esse repertório cognitivo. Mas a gente tem, então a gente nunca vai, a não ser que você tenha um animal feroz correndo atrás de você, e é um ato instintivo, irracional. Mas a gente nunca vai atravessar uma rua sem olhar, sem parar, né? É a mesma coisa. A instrução bíblica, ela tem como finalidade fornecer um repertório cognitivo de orientação para que nós não passemos por situações constrangedoras, difíceis. É como aquela instrução que a gente recebe. Olha para os dois lados antes de atravessar a rua. Essa é a finalidade do texto bíblico. Então aqui, quando a gente recebe esse ensino, é justamente para que a gente possa ter sabedoria e discernimento quando passar por uma situação dessa, né? Que vai acontecer. Então, os versos 3 a 6, né? Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, sua boca é mais suave que azeite. E aí ele segue, né? Porque ela não se interessa pelo caminho da vida, não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. A gente percebe que o pecado, ele se apresenta de uma forma atraente, né? É doce, vamos dizer assim, né? Nas palavras do autor, mas é interessante, é instigante. A gente vive numa cultura em que os filmes, as novelas mesmo,
elas estimulam, né? Chega um momento que quando você assiste muito, você tá até torcendo para não a esposa, mas a outra, né? Mas tudo tem consequência. Qual é o valor de uma família? O que você vai passar, né? Depois de uma situação de rompimento, de divórcio, como você vai ficar para as duas pessoas? Como que vai ser depois? Né? Como que a sua mente vai lidar com isso? Como que vai ser seu relacionamento social? Como que vai ser isso para seus filhos? Como que você vai explicar que você não teve controle e domínio próprio? Para olhar para o outro lado, para não dar conversa, para não conversar com qualquer um. Pode parecer um pouco antiquado ou exagerado, mas a gente hoje tem uma instrução de que mulher é amiga de mulher, homem é amigo de homem. Porque a amizade mesmo, ela acaba trazendo uma intimidade que ela pode levar a problemas. Então, todos nós passamos por desafios em todas as áreas das nossas vidas. Quem nunca teve um problema no trabalho? E nunca pensou, ai, não vou sair desse lugar. Mas depois que passa aquele período turbulento, você olha para trás e fala assim, nossa, eu podia ter levado de uma outra forma. Mas é coisa no relacionamento. Todo mundo vai passar. Relacionamentos são convivência entre pessoas. Pode ser pai e mãe, que você nasceu daquela pessoa, você vai ter conflito. Porque os relacionamentos humanos, eles são fadados a gerar conflito, porque a gente sempre vai ter uma opinião diferente. E no relacionamento não é de outra forma. Então, com quem você vai se aconselhar, né? Você vai se aconselhar com alguém de sexo oposto, que às vezes pode ter até uma outra intenção, enxergar naquilo uma oportunidade. Você vai se aconselhar com uma amiga que não pensa como você, que não tem o mesmo discernimento. Quem vai ser o profissional que você vai escolher, né? Então a gente tem que ter sabedoria em todo o tempo. Com quem vai conversar, de quem vai se aproximar, com quem você vai desenvolver intimidade, né? Esse texto é justamente um alerta, né? E aqui nem tudo que parece prazeroso no início permanece doce no fim, né? E a gente observa isso, né? Na sequência, né? O verso 7. Agora, pois, né, filhos, dê ouvido, né? Que estas palavras não se desviem da sua boca. Nunca se desvie do que irei dizer, mantém distância dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa. Então, o conselho não é apenas resistir, né? Mas manter distância. Se você tá de dieta, você não vai comprar doce e deixar na tua despensa. Você não vai deixar um bolo na sua geladeira. Porque é demais, né? Então, deixa no mercado. Não vai fazer compra no momento que você... né? Essa é a orientação das nutricionistas. Faça uma refeição antes de ir ao mercado. Você acaba fazendo menos compras por impulso. É a mesma coisa. Gente, você vai sair sozinha com uma pessoa de sexo oposto se você tem um relacionamento? Como assim? Não faz sentido, né? Então, limites claros protegem mais do que a coragem isolada. Nós precisamos ter consciência, né? Intencionalidade em tudo que a gente fizer. Nós somos seres humanos racionais. Nós temos que agir com o nosso cognitivo, não com as nossas emoções. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil em qualquer área. Como profissional, como pais, como filhos, em qualquer circunstância, no trânsito. Gente, a pessoa te fechou, te xingou. Você vai ficar, respirar fundo, deixa. Ele tá cheio de coisa que eu não tenho. Ele tá emocionalmente desequilibrado, ele tá, às vezes, com algum problema. Não diz respeito a mim, diz respeito a ele. Então, é esse tipo de mentalidade que nós temos que ter. E aí o verso 9, né? Se você o fizer, perderá sua honra, entregará
a homens impiedosos tudo que conquistou, né? Então, aqui no contexto de traição, né? O homem, a mulher leva tudo e vai curtir com outro, né? E vice-versa. Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão o fruto de seu trabalho. E aí ele fala, né? No final você gemerá de angústia quando a doença lhe consumir o corpo. Então a gente vê que são várias consequências. Perda de honra, desgaste emocional, físico, arrependimento. Então, ceder à imoralidade pode destruir a sua paz interior, sua reputação e até a sua saúde. A gente sabe que hoje em dia muitas doenças elas têm fundo emocional, depressão. Muitos dizem que o câncer ele pode ser potencializado se você já tem uma carga genética. O aspecto emocional impacta muito. E aí, na parte, indo já para o final, né? Nos versos 15 a 19, vamos ler aqui, ó. Beba a água de sua própria cisterna, compartilhe seu amor somente com sua esposa. Então, ele fala aqui, né, da alegria no relacionamento fiel. A satisfação e a alegria dentro do casamento. Com o tempo, a gente vai desenvolvendo intimidade, conhecendo o outro. Os conflitos do início vão diminuindo, né? Depois de um tempo, a gente já não dá muita importância para aquela toalha que não está no lugar, aquela pasta de dente, né, que está apertada no meio, né, quem tem toque, algumas manias. A gente começa a olhar de outra forma e nós devemos fazer assim, né? Onde a gente vai focar, né? Você vai focar mais no problema ou você vai focar mais na solução? Eu ouvi uma instrução recentemente num curso voltado para pais, mas que no final a gente acabou tendo um momento de confraternização no final do curso e conversando, né, sobre relacionamentos, etc. E a filha de uma das pessoas estava no momento de namoro, noivado, e o pai falou pro noivo, né, pro namorado dela, vocês estão namorando, né, então, olha, você abre bem os olhos, porque no namoro é período de abrir os olhos, porque quando você casar, você fecha. Então, olhe bem os defeitos no período de namoro, porque a gente faz o oposto, né? A gente fecha os olhos porque tá apaixonado e acha que a pessoa vai mudar quando casa. Não é assim, não. Ninguém muda se não quiser. E a mudança, ela tem que ser uma decisão individual. Você não tem que exigir que o outro mude. Você muda para que a tua mudança de comportamento talvez influencie a mudança de comportamento do outro. E aí, joelho no chão e oração. É assim que funciona. Porque você já sabia, né? A pessoa não vai mudar. E é errado exigir isso, porque você já sabia durante o período de relacionamento. Você não quis enxergar, mas por que não abriu os olhos? Então eu achei esse conselho incrível, né? Para um casal jovem que está em período de namoro, de conhecimento. E é assim que os pais têm que fazer, né? Para instruir. Filhos, né? Abram os olhos, se conheçam. Olhem bem os defeitos, olhem bem as qualidades. Você vai dar conta, né? Será que isso não vai ser pesado demais depois? Porque depois as coisas mudam e você tem filhos que vêm e vão ser impactados por decisões futuras. Então, não é melhor já? Corta no namoro, parte para outra no namoro, não depois que as coisas já estão consolidadas. Então, abre os olhos no namoro. Enxerga tudo. E a hora que você casa, aí busque, né? Investir no teu relacionamento, na tua relação conjugal, para que as coisas, elas fiquem cada dia mais prazerosas, mais agradáveis, né? O casal cada vez mais alinhado. E aí no final, né? Versos 20 em diante. Porque, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral ou acariciar os seios da promissa. Por quê? O Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. O perverso, ele é prisioneiro dos seus próprios pecados, né? Cativo é prisioneiro. São cordas que o apanham e prendem, né? Aprisionam. O pecado aprisiona. As decisões erradas aprisionam. E aí, no final, ele morrerá por falta de disciplina e se perderá na sua grande insensatez, né? Então, nada passa desapercebido diante de Deus. Deus vê os nossos passos, todos eles.
E quando a gente busca o Senhor, Ele nos ajuda. A leitura da palavra, né? Ela nos instrui. Então, que esse texto realmente, eu espero que ele alcance muitos jovens, muitas pessoas que estão ainda no momento de escolha, para que as escolhas sejam bem feitas, né? E para os já casados, né? Como eu. Relacionamentos são oportunidade de nos aperfeiçoarmos. Eu percebo como mãe o quanto que o meu filho ele me transforma. O meu filho, ele teve a capacidade de trazer uma paciência onde não existia. Eu sempre fui uma pessoa de personalidade mais impulsiva, mas com meu filho eu tenho que agir diferente. E isso transformou até a forma como eu me relaciono com as outras pessoas, inclusive meu esposo. Então, que os relacionamentos sejam uma oportunidade de nós também nos transformarmos. Nós também olharmos as necessidades do outro, né? Na comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, é uma teoria criada por ele, desenvolvida por ele para a solução de conflitos. Ele fala que todo conflito decorre de uma necessidade primária não atendida. Então, o ser humano tem necessidade de amor, de se alimentar, de abrigo, de segurança. Então, todo conflito tem alguma necessidade não atendida. Então, às vezes, vamos pensar, se a tua linguagem de amor é tempo de qualidade, é bem interessante ler sobre as linguagens do amor também, do Gary Chapman. E a sua linguagem de amor é atos de serviço. Aí você arruma toda a casa. Mas o teu marido quer, não que você fique arrumando a casa. Você sente para tomar um vinho com ele, para conversar. Vai passar. E você é ato de serviço. Então, você queria que seu marido fosse fazer a compra, arrumasse o carro, lavasse o carro. E ele fica lá sentado, bebendo vinho, enquanto você está fazendo serviço. Falta diálogo. Será que não é o caso de você ir entender mais o teu esposo? Você ir entender mais a tua esposa? E entenderem qual que é a linguagem de amor do outro. Porque qual que é a necessidade básica não atendida aí, de acordo com Marshall Rosenberg? Amor. Um não está se sentindo amado e vice-versa o outro. Então, até nos relacionamentos, a gente tem que se qualificar. A gente tem que ir atrás de conhecimento. Tudo na vida, o conhecimento, ele é libertador. A gente enxergar o outro, enxergar aquela situação, aquela circunstância com outros olhos. No trabalho, um colaborador. Às vezes, você tem uma pessoa que tem uma relação familiar diferente, tem um filho com uma necessidade especial e por isso a pessoa não vai conseguir chegar àquele horário. Será que uma conversa? Será que reduzir o horário de almoço? Será que levar algum serviço para casa? Até que ponto a gente ser estrito nas circunstâncias e não olhar também o lado do outro não faz com que a gente gere conflitos. Investir, como o texto fala, né? Investir no relacionamento conjugal é isso. Em todas as relações, né? A Bíblia, ela serve não apenas para aquela circunstância, mas a gente pode usar seus ensinamentos para todas as áreas da nossa vida, amém? Vamos orar. Que o Senhor, Pai amado, que Tu estejas trabalhando no coração de cada um que vai ouvir essa reflexão, que vai ler esse texto, que vai ser impactado pela Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra realmente seja lâmpada para os nossos olhos, luz para o nosso caminho. Que os nossos corações sejam transformados pela leitura da palavra, Senhor. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Que o seu dia seja incrível. Que a presença do Senhor te acompanhe em todo o tempo. Que você seja transformado pela leitura da palavra de Deus. E que esse texto transforme a sua vida e transforme o seu relacionamento. Amém? Deus te abençoe.